Olá, sejam todos muito bem-vindos. Signo de Touro, do dia 11 ao dia 17 de julho. Taurinos, como vai ser essa semana para vocês? O que esperar dessa semana? Taurinos, energia, conselhos. Uma tendência do signo de Touro de colocar papo em dia, resolver situações, tá? Vejo vocês entrando no momento em que vocês devem ter, no final de semana anterior, aí dia 9, dia 10 de julho, pode ser que vocês pensem muito, avaliem muito em como resolver uma determinada situação, tá? Ter uma conversa firme, forte com alguém que houve aí algum tipo de injustiça da sua parte ou da parte da pessoa, ou que houve algum tipo de dúvida sobre o que isso aqui vai levar, o que vai acontecer no futuro com essa relação, como é que vai ficar essa situação, tá? Grandes possibilidades de vocês estarem conversando com pessoas de família, amigos de uma forma mais séria, né? Aqueles amigos de longa data, pode ser alguma coisa vinculada a trabalho também, tá? Chegar para alguém do trabalho, do RH, uma chefia, alguma coisa assim, e ter uma conversa forte e firme. Eu tô vendo um pouco de confusão mental ainda sobre como abordar o assunto, como falar. É muito. Vocês vão estar lutando contra uma vontade de falar, uma necessidade. Tá? Parece que chegou no momento em que agora é o que vocês têm que estar fazendo. Mas eu ainda vejo um pouco de dificuldade em estar entrando nesse assunto, ou talvez você sinta que a pessoa em questão, a pessoa com quem você tem que conversar, está muito aérea, está com muitas outras coisas na cabeça. Talvez não seja o melhor momento para conversar, talvez seja o melhor momento para vocês estarem avaliando como falar, o que falar, né? Então, assim, eu vou dar como sugestão de vocês anotarem pontos que sejam importantes para essa conversa, situações que possam ter acontecido, né? No caso de coisas que você possa ter feito dentro do trabalho, que você mereça uma promoção, mereça um aumento, ou mereça alguma coisa que a pessoa teria prometido, né? Se você conseguir isso, eu consigo uma transferência para um outro setor que fosse mais interessante para você, ou você ir para algum lugar, uma promoção, alguma coisa que te beneficie, tá? Então é uma semana em que vocês deveriam estar mais pensando, avaliando, tá? Grandes possibilidades de na terça-feira à noite, aí que seria dia 12, vocês terem uma visão um pouco mais clara sobre o que falar, como falar. Eu, de novo, aconselharia que vocês colocassem no papel, anotassem, né, essas iluminações que vocês venham a ter, ou, né, no meu caso, eu gravo alguma mensagem, eu gravo alguma coisa que é para eu não esquecer. Né? Eu tenho um segundo WhatsApp, muitas vezes eu mando mensagem para mim mesma sobre eu não posso esquecer disso, eu tenho que levantar tal questão, eu tenho que falar sobre isso com tal pessoa. Então, eu acho que isso ajudaria, tá? Aqui pede para que você não deixe na sua cabeça, tá? Porque existe a possibilidade de você esquecer ou de você ter outras coisas para resolver e acabar não vendo, não enxergando novamente a melhor forma de abordar o assunto. Tem muitas possibilidades de vocês estarem sugerindo, pedindo uma reunião, tá? Uma conversa com pessoas aí na quarta, quinta-feira, ou ter aí o positivo dessa pessoa, ok, na quarta, quinta-feira vamos conversar, e aí chega nessa data, você de novo meio que se perde em como abordar esse assunto. Então, é muito bacana que você tenha mais estratégia para isso, tá? Possibilidades muito boas de realmente na quinta, na sexta
você ter algum convite para uma reunião, para uma conversa, para um jantar, para um happy hour, alguma coisa assim. As cartas elas estão falando muito sobre, digamos que você é capaz de você falar sobre muitas outras coisas, tá? Ter até um papo gostoso para o final de semana, de repente ser muito agradável no final de semana e você sair dessa conversa pensando, caramba, eu não fiz nada, não falei nada do que eu queria, do que eu pretendia. Então, por quê? Porque aqui está colocando que tem muito mais a ver um papo gostoso, de repente você vai ser convidado para um jantar, vão ter outras pessoas ali, você vai até conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas e meio que você sai dali sem ter falado, sem ter colocado os assuntos que você foi para falar, tá bom? Então é interessante que você anote e que você leve isso de alguma forma anotado para você não se perder ou a tua atenção não se desviar para outras coisas e aquilo ficar meio que de fora. De qualquer jeito, eu não sei se seria uma boa semana para vocês conversarem sobre assuntos muito sérios, porque para mim a maior parte das pessoas que vocês têm coisas sérias para resolver vão estar com a cabeça em outro lugar, tá? Tem grandes possibilidades, eu estou vendo pessoas aqui que poderiam ser chefes, ser dono da empresa, ser alguém com quem você tem que ter essa conversa, tá bolando 1000 planos, tá com outras várias ideias na cabeça, tá desenvolvendo um outro projeto, um outro negócio, tá montando um outro negócio, tá? Então, pode ser que a pessoa também não esteja com a cabeça muito no lugar, tá? Então, talvez valha a pena você, porque aqui tá pedindo, tá? Anotar, avaliar o que você tem que falar, mas pensar, dependendo do jeito da pessoa, talvez seja importante você deixar para outra semana, tá? Para depois do dia 17. Mas aqui tá colocando como você não deve esquecer o que e como você vai abordar o assunto, porque parece que você vai ter algum tipo de iluminação aqui para terça-feira, aí, que seria dia 12, principalmente à noite, tá? Pode ser que venha essa iluminação, você sonhe com alguma coisa, você sonhe com a tal pessoa, tá? Alguns realmente podem estar tendo até um tipo de flashback, né, um déjà vu, como queira, né, ou uma associação sobre, nossa, eu tive uma iluminação, eu tive uma ideia. Outros podem sonhar e no dia seguinte ter uma ideia de que, nossa, parece que eu já vivi isso, né, então por isso que eu usei esses termos. Então anota, escreve, deixa aí em algum lugar que você não perca, né, assuntos assim como eu falei, eu sempre mando para mim mesma, porque isso é bom. Outras podem estar anotando no que seria uma agenda, no que seria aí um diário, alguma coisa assim para você não perder a lógica, tá? E ao mesmo tempo tem uma grande tendência a pessoas virem te pedir conselhos essa semana, tá? De repente uma filha, um filho, uma esposa, namorada, até pode ser seu marido, tá? Namorado. É que aqui as cartas estão muito femininas, mas assim, mostra uma certa delicadeza, mostra uma certa sensibilidade, principalmente para o final de semana, como se pessoas viessem te pedir conselhos sobre coisas sérias, sobre assuntos que não estão conseguindo chegar numa definição, numa conclusão, não estão sabendo direito como lidar com alguma questão emocional, alguma fragilidade. Então pode ser que o taurino seja chamado, né, te liguem, peçam para te encontrar, para conversar sobre alguma coisa, um conselho. A impressão que dá é que pessoas vão estar como se pedindo colo para o taurino, ombro para o taurino, pedindo conselho, pedindo um direcionamento, pedindo, caramba, eu estou bem perdido e não sei direito como lidar com isso, e chamando o taurino para ter uma ideia, ter aí uma razão sobre o que fazer. Tem aqui no caso, tá? Mostra uma pessoa que está numa dúvida muito grande, num dilema muito grande com respeito a um relacionamento sério, tá? Pode estar passando por algumas crises com respeito a um relacionamento. Algumas pessoas aqui podem estar com medo do passo seguinte, né? Que seria morar junto, casar ou engravidar. E outros aqui podem ter descoberto a possibilidade de uma traição, tá? Traição física, de repente pode ter, sei lá,
entendido alguma situação como: será que eu estou vendo certo? Será que eu estou vendo demais? O que eu faço? Como é que eu tiro essa dúvida? Tá? Porque tem algumas coisas aqui bem sensíveis com relação a levar a sério um relacionamento, dar o próximo passo, morar junto, casar, ter filho, ou, ou até, aqui está me falando de uma pessoa que descobriu uma traição, tá? É como se o marido, o namorado, a namorada confessou que houve algo, tá? Que houve alguma coisa, e aí essa pessoa viria meio que pedindo colo, meio que pedindo um conselho, meio que parece que a pessoa, na verdade, não é que você vai estar decidindo se a pessoa fica ou não fica nesse relacionamento, mas parece que essa pessoa ela está precisando falar em voz alta, esboçar, contar o que está acontecendo para que ela escute sim a tua opinião, mas ao mesmo tempo para que ela defina o que ela sente sobre a tal situação, tá? Se a tal situação que está me colocando um casamento de muitos anos que estava extremamente desgastado o relacionamento, parece que os dois mal se olham, mal dão bom dia, boa noite, tá? Um relacionamento extremamente frio. E que essa pessoa ela acabou descobrindo que houve um interesse do seu parceiro, da sua parceira em alguém, tá? E pode até ter havido um envolvimento, tá? Pode ter havido uma traição física, sim, tá? E aí essa pessoa, né? Essa pessoa que vem conversar com você pode estar tentando entender o porquê que isso aconteceu, o como que isso aqui aconteceu, e não me mostra que assim ela quer que você fale que separa porque traição é horrível, é insuportável, você não merece. Parece que não é isso. Parece que ela precisa entender o porquê que isso aconteceu. Tá? Aí vem, eu sei que vão vir inúmeras, é porque a pessoa é safada, porque eu sei, eu entendo. Mas aqui a gente está falando de um relacionamento bastante desgastado. Eu não sou machista ou feminista, eu sou neutra nesse tipo de assunto, porque muitas vezes eu entendo, até pelos anos que eu tenho de trabalho com isso, que muitas vezes algo assim acontece, ou talvez a pessoa não venha literalmente, nem todas as pessoas fizeram de fato alguma coisa, mas tiveram vontade, tá? Tiveram dúvidas, e talvez seja isso que a pessoa venha te contar, sabe, sobre, mas se a pessoa teve essa dúvida, se a pessoa teve essa vontade, será que o meu casamento acabou, será que o meu relacionamento acabou, né, o porquê que isso aconteceu, então, e aí parece que essa pessoa está precisando rever em voz alta tudo que está vivendo, para ver se vale a pena ou não permanecer nesse relacionamento, e se permanecer nesse relacionamento, o que ela precisa fazer para viver essa história e transformar esse relacionamento, tá? Tem muita gente aqui que é como se fosse um puxão de tapete, tipo, não estava esperando que isso pudesse acontecer, parece que isso era possível com qualquer um, menos com vocês, e de repente a pessoa, ela vai estar tentando entender o porquê que está passando por tudo isso, tá? Eu tenho uma visão um pouco diferente disso, tá? Eu sempre acredito que se o relacionamento de pessoas que se gostam, que se amam, que tem uma relação muito bacana, se aconteceu alguma coisa desse gênero, é porque de repente houve aí um afastamento, e muitas vezes tem essa questão da dúvida, né, de pensar em, nossa, mas eu fiquei com vontade de terminar esse casamento, eu fiquei com vontade de pular a cerca, eu fiquei com vontade. Por que que isso acontece? Muitas vezes é porque você precisa rever teu casamento, né, teu relacionamento, precisa entender, precisa renovar, né, porque muita gente casa e esquece que deve e que gostava de sair, namorar, paquerar, ter momentos bons com o seu parceiro, com a sua parceira, porque a vida começa a ficar muito chata, tá? E aqui tá me colocando pessoas que a vida começou a ficar muito chata. De repente a vida era só trabalho, casa, dormir, trabalho, casa, nem tira férias, nem faz nada, e aí o relacionamento ficou extremamente chato, tá? Então precisa ter uma conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, para ter
uma transformação, né? Porque se continua desse jeito, é batata que vai ter traição, é batata que vai ter separação, porque é certo, tá? Porque tá ficando muito insuportável. Se ficar muito insuportável, e eu tenho gente, eu já falei sobre isso aqui, tá? Eu tenho gente que o relacionamento fica insuportável, em vez de tentar resolver, em vez de tentar entender, pula para um outro relacionamento e pula para um outro relacionamento. Então, talvez seja o caso de vocês pararem e analisarem, né? O que eu preciso fazer para não ficar terminando e começando, tudo igual, círculo se repetindo, né? Precisa ter uma conversa, um diálogo e entender, né, o porquê que vocês estão vivendo esses ciclos repetitivos um atrás do outro. Será que não está faltando autoconhecimento? Será que não está faltando diálogo? Será que não está faltando namoro, alegria, dança, tudo que vocês faziam quando namoravam e era tão bom? Porque depois que a gente casa, não é que a gente morre. Ao contrário, né? Depois que a gente casa ou vai morar junto, é aí que a gente tem que fazer, e os dois, não é um só, aí que tem que fazer a relação ficar boa, gostosa e o porquê ficar na relação, né? Então pode ser que o taurino esteja avaliando tudo isso com uma pessoa, com um amigo, com um filho, com, sei lá, ou talvez até o próprio taurino esteja numa relação assim e falando com a pessoa sobre o relacionamento da pessoa, sobre a vida que a pessoa está levando nesse relacionamento, seja também para o taurino estar olhando para o próprio relacionamento, tá? Seja também para o taurino estar olhando, caramba, eu estou ajudando ela nesse relacionamento e o meu, como é que tá? Né? Avaliem sobre isso, porque aqui está colocando muito forte isso, tá? Cartas maternais, cartas morais, cartas de conselho, mas ao mesmo tempo poxa, eu tô dando palpite, eu tô ajudando a pessoa no relacionamento dela. E o meu, como é que tá? E a minha vida, como é que tá? Né? Eu já passei por isso algumas vezes, tá? De aconselhar alguém, de repente falando, caramba, eu tô aconselhando dela e a minha, como é que tá? Né? Então, pondera um pouco sobre isso, taurinos. Vamos ver o que mais que o tarô fala. Conselhos para taurinos do dia 11 ao dia 17. Previsão para taurinos do dia 11 ao dia 17. O que o tarô mostrar. Tem uma tendência, porque vocês são um signo muito estável, né? Vocês são, considerado pela astrologia, né, um signo que é imutável, né, parado. Aí é claro que vai depender muito, né, dos seus ascendentes, etc. Mas o taurino já tem isso muito forte, né? Vai salvar aí quem tiver, que vai mudar, não é salvar, quem tiver um ascendente aí ou muitas casas, signos em casas aí de uma mudança muito brusca, né? Mas tem uma tendência ao taurino ser um pouco inflexível em relação às suas opiniões. E as cartas, elas estão pedindo aí pro taurino uma certa flexibilidade, tá? É uma boa oportunidade para você estar refletindo sobre você mesmo, sobre o caminho que você quer. De repente você está sendo muito crítico com alguém, mas será que você também não tem? Será que não está rolando um espelho aqui? Você está fazendo uma crítica muito severa a alguém e a vida está te dando a oportunidade de olhar para você, para o que você quer para a sua vida, tá? E as cartas estão falando que é um bom momento para isso, tá? Tem excelentes oportunidades, tá? De você estar iniciando novos projetos. Eu diria que essa semana, do dia 11 ao dia 17, é mais uma semana de bolar, sabe? De imaginar, de colocar no papel a tua ideia também, tá? E de avaliar empresas que fazem a mesma coisa que você, pessoas que desenvolvem o mesmo projeto, o mesmo tipo de trabalho que você, e avaliar sobre possibilidades de fazer diferente,
tá, essa empresa ela teve uma ideia legal, mas ela desenvolveu o trabalho, o projeto de uma forma errada, ou ela não fornece para o seu cliente o melhor serviço. Se ela fizesse isso e aquilo, ela poderia estar sendo muito melhor, então eu poderia estar desenvolvendo isso e aquilo, e eu conseguiria atrair aí os clientes que, como eu, pensam dessa forma. Tá? Então é uma semana de muitos projetos, não é uma semana para iniciar projetos, até o contrário, tá? Como tem assim muito conflito em volta de você, se você for sugerir para alguém entrar de sócio ou investir no teu projeto, tem grandes possibilidades disso não acontecer agora. Eu deixaria para a semana posterior ao dia 17. Mas ao mesmo tempo é uma semana boa, tá? Para estar fazendo network, para estar conversando com pessoas, para ter conversa leve, para ajudar pessoas a entender os projetos dela. Dessa forma você vai conhecer um pouco mais a pessoa também por um outro lado, né? Porque tem muita gente que a gente conhece o lado formal da pessoa, o lado profissional da pessoa, mas não conhece a sensibilidade da pessoa. Tá? E aqui está pedindo para o taurino aproveitar o momento para estar conhecendo as pessoas com quem você está lidando, para você estar enxergando a pessoa como ela realmente é. Tá? Tem muitos momentos aí em que você está podendo, se você prestar atenção, você vai estar entendendo a pessoa, tá? O seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais, seus sócios, seus amigos, de uma outra forma. Por quê? Porque elas vão estar se abrindo, e aqui pede para o taurino ser bastante observador para estar conseguindo tanto ajudar essas pessoas ou até conseguindo entender se essa parceria, se esse relacionamento teria como dar certo ou não, tá? Tem boas coisas para essa semana, mas aqui está muito mais na parte do analisar, do avaliar, mas logo na sequência, possivelmente depois do dia 17, grandes possibilidades de vocês estarem colocando coisas em prática, ou seja, iniciando os projetos que vocês estariam bolando agora. E ao mesmo tempo aqui está me falando de pessoas, por isso eu falei em filhos, tá, primeiro, mas podem ser outras pessoas, tá, mas um carinho, porque me mostra como se a pessoa estivesse tendo uma visão um pouco infantilizada sobre a própria vida e sobre os próprios sonhos, tá, e aí coloca uma reflexão, inclusive, será que essas pessoas realmente estariam preparadas emocionalmente para lidar com o peso, com a seriedade, né, dessa situação? Então, aqui está falando muito que o taurino vai estar servindo muito como um terapeuta, tá, para essas pessoas, para tentar entender o processo da pessoa, não ouvir só a pessoa, mas avaliar os processos em volta dessa pessoa, tá, para poder ajudar essa pessoa a estar resolvendo questões, entender o motivo, entender a própria vida, entender as possibilidades futuras, porque aqui está colocando que no futuro teria ótimos momentos, ótimas situações, porém, talvez essa pessoa ela esteja vendo tudo de uma forma muito imatura, e o primeiro não, ou a primeira dificuldade, essa pessoa ela já está se lastimando, chorando, se jogando no chão, porque não está conseguindo ter uma visão de futuro, ela não está conseguindo projetar o que ela está querendo para daqui a um ano, para daqui a um ano e meio. Ela está vendo muito hoje, o agora, o nesse momento, tá? E aqui está pedindo para que vocês ajudem essas pessoas a estar enxergando muito mais além, tá? Só toma um pouquinho de cuidado, e aí, taurino, é conselho do tarô. Porque, de novo, né, o taurino, ele enxerga as coisas de uma forma muito óbvia, muito lógica. Então, às vezes, pessoas mais sensíveis, elas podem ter um pouco de dificuldade em entender o teu jeito, porque vão estar te vendo como muito duro, muito racional, muito lógico, muito duro, tá? Então, isso pode fazer com que essas pessoas se magoem, em vez de entender o que você está falando, que você está mostrando algo que seria muito positivo. Tá? Então, toma um pouquinho de cuidado, dependendo da pessoa, analise o jeito da pessoa como é, se é alguém que você já conhece, para como você poderia estar falando aquilo de uma forma que a pessoa não se feche ainda mais e entenda o que você está querendo explicar, tá bom? É isso, gratidão, uma excelente semana a todos vocês e até a próxima.